tema de hoje, pessoal, é o falso sequestro. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse golpe. É um golpe por meio do qual o agente, o criminoso, liga para a vítima e fala, inventa que está com algum familiar querido, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai. Então o criminoso inventa uma história, liga para a vítima e fala: olha, eu estou com seu pai, eu vou matar ele. Se você não depositar agora tal valor em tal conta, eu vou matar ele. Deposita agora, faz recarga no celular tal. Esse é o golpe do falso sequestro. Muito comum, pessoal, ele ser praticado do interior de presídios. É muito comum. Os presos, mesmo no interior dos presídios, fazem esse tipo de golpe para arrecadar dinheiro, para conseguir recarga em celular. Então é um golpe muito comum. Hoje mesmo eu me deparei com um caso assim. Por isso que eu resolvi gravar para vocês essa live. Lembrando que depois que eu finalizar a transmissão, eu vou jogar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Quem não conseguir assistir aqui, quem quiser assistir depois, tá lá no meu canal no YouTube, Delta Thiago com TH. Maravilha? Então eu vou passar para vocês duas matérias hoje. Vamos fazer um misto. Vou passar um pouco de direito penal, que é a tipificação, e um pouquinho de processo penal, que é a matéria ligada à competência jurisdicional, tá bom? Então hoje, numa única live, nós teremos direito penal e processo penal. Mas, para ficar insano, para verticalizar, para treinar o raciocínio, para forçar a massa cinzenta, eu vou passar no primeiro momento um probleminha. Vamos problematizar. Se eu chegasse aqui e despejasse tudo, seria muito fácil. Mastigadinho. Mastigadinho, ninguém evolui com mastigadinho. Vamos fazer mais um treinamento insano. Vocês topam? Vamos passar o trator? Quem que topa aí? Vamos? Passo o caso hipotético, peço para vocês responderem algumas questões e logo em seguida eu dou para vocês a resposta. Vamos lá? Vocês topam? Vamos que vamos? Bora então passar o trator? Então vamos. Prestem atenção, ó. Prestem atenção. O Tício está preso. Tício está preso no interior de um presídio localizado no Rio de Janeiro. Tício consegue um celular e lá do presídio, no Rio de Janeiro, ele liga para um número. Ele escolhe um número de forma aleatória e o Tício faz uma ligação. Ele escolheu uma vítima que está aqui em São Paulo. Então o Tício liga do Rio para uma vítima que está em São Paulo. Tício fala assim para a vítima: ó, é o seguinte, eu estou aqui com seu pai, eu vou matar ele. Eu quero que você deposite agora R$5.000 em tal conta. Se você não depositar agora, eu vou matar ele. E você não pode desligar esse celular. Você não pode finalizar essa ligação. Se você finalizar, eu mato ele. E aí, o Tício aproveita e faz um barulho para enganar a vítima. Para a vítima pensar que realmente o familiar dela está sendo vítima de um sequestro. Então é um barulho, é uma gritaria, a vítima fica mais nervosa e já começa a adotar as providências para fazer o depósito. Detalhe, hein? O Tício fala para a vítima, descreve, passa os dados da conta. A vítima segue o passo a passo. Ela vai com o telefone até a agência bancária, não desliga o telefone e o Tício passa para a vítima uma conta de uma agência de Belo Horizonte, Minas Gerais. A vítima vai lá, faz o depósito, o dinheiro cai nessa conta que está vinculada a uma agência de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Certo? Então nós temos três estados distintos. Nós temos o Rio de Janeiro, que foi o local do qual partiu a ligação. Nós temos a vítima, que estava em São Paulo. E temos ainda Minas Gerais, Belo Horizonte. É em Belo Horizonte que fica a agência, a conta corrente que recebeu
o valor exigido pelo Tício. Muito bem. Agora eu quero saber de vocês. Primeira pergunta. Qual crime o Tício cometeu? Primeira questão de direito penal. Qual crime o Tício cometeu? Qual crime o Tício cometeu? Tipifiquem a conduta do Tício. Extorsão? Extorsão, quem que acha que é algum outro crime? Estelionato? Eu sabia que ia surgir essa divergência. Vamos lá, 171 ou 158? 171 ou 158? Estelionato ou extorsão? E aí? Parece que está meio a meio, hein? Quem que está prevalecendo aí? Estelionato ou extorsão? Estelionato ou extorsão? Estelionato, extorsão. 171, 158, está meio a meio, hein? O colegiado está dividido. Está meio a meio. Está meio a meio. Vocês viram como que no caso concreto, o problema ganha contornos diferenciados? Uma coisa é eu chegar para vocês e passar tudo mastigadinho. Outra coisa é forçar o nosso raciocínio jurídico. Por isso que esses treinamentos são importantes e devem ser sempre insanos. Tá bom? Então está mais ou menos meio a meio. Está mais ou menos meio a meio. Estelionato e extorsão. Certo? Tá. Vejam que interessante. O STJ já se deparou com essa problemática. O STJ foi convocado para resolver um conflito de competência. A Corte deliberou, quer anotar aí? Ó, anotem aí, ó. A deliberação da Corte, o julgamento em relação a esse caso, ocorreu no CC, Conflito de Competência 129275. STJ CC 129275. Alguém coloca aí, para o pessoal anotar. CC 129, isso, 275 do STJ. Quem quiser ver o acórdão depois, é só acessar o site. Nesse caso, o STJ avaliou exatamente essa questão. O STJ avaliou se houve estelionato 171 ou extorsão 158. Assim como vocês ficaram na dúvida aqui, esse conflito de competência foi gerado pelo mesmo motivo. Uma dúvida que surgiu no caso concreto entre estelionato e extorsão. Olha o que o STJ falou. É necessário fazer uma distinção. No estelionato, o agente obtém uma vantagem para ele. Ele obtém uma vantagem devida. Só que essa vantagem ela é obtida por meio de uma fraude, por meio de um ardil, por meio de um engodo. A vítima é induzida a erro. E o agente, por meio fraudulento, obtém o benefício, obtém a vantagem indevida, por meio de fraude, ardil e engodo. Isso no estelionato. Já na extorsão, é diferente. O agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa ou a tolerar que se faça, e é assim que ele consegue a vantagem devida, a vantagem econômica ilícita. Então vejam, embora ambos os crimes estejam naquele rol dos crimes contra o patrimônio, a diferença é notável, é nítida. No estelionato não há violência nem grave ameaça. Já na extorsão, nós temos essas elementares, a violência ou a grave ameaça. Logo, no falso sequestro, nós temos um caso de extorsão, porque o criminoso, o agente, ameaça. Ele ameaça a vítima para obter uma vantagem econômica. Ele fala, se você não depositar, eu vou matar a sua família, eu vou matar seu pai, eu vou matar seu filho. Vejam, é uma ameaça, é um constrangimento destinado à obtenção de uma vantagem econômica. Logo, não há estelionato. Por que as pessoas confundem um pouco esse caso com estelionato? Porque as pessoas vislumbram a fraude e realmente há uma enganação, há uma mentira, há um engodo, há uma falácia. Mas nós temos que pensar que, além de existir essa enganação, esse teatro, há uma grave ameaça. Logo, o falso sequestro
se amolda melhor na extorsão. Então é caso de extorsão. Foi assim que o STJ decidiu. O falso sequestro é um caso de extorsão. Vejam que interessante. Então é importante não confundir mais. Agora vocês já sabem, o STJ se reuniu e decidiu que esse tipo de caso deve ser tipificado como extorsão. CC, conflito de competência 129275 do STJ. Até aqui, tudo bem. Agora vem a parte mais legal. Agora vamos verticalizar mais. Vamos tratorar, fica mais insano ainda. A pergunta, segunda questão, agora é de processo penal. Qual é o juízo competente para julgar esse crime de extorsão? Qual que é o juízo competente? Nós temos 3 hipóteses. Rio de Janeiro, São Paulo e BH, em Minas Gerais. Qual é o juízo competente? E aí? Está dividido, hein? BH, São Paulo. Vou dar um tempinho para vocês responderem e aí eu já solto a resposta. Qual que é o juízo competente? E aí? Vejam que o problema ele vai ficando mais difícil. Por isso que a gente tem que verticalizar. Se vale a prova 100, tem que estudar para fazer 200. Sem mimimi, sem mesmice, tem que ser arroz com feijão. Tem que verticalizar, tem que forçar a cabeça. Por isso que eu passo para vocês esses treinamentos diferenciados. Porque eu quero que vocês sejam candidatos diferenciados. Tratorzeiros genuínos, tratorzeiras insanas. É assim que tem que ser. Tá bom? Então vamos lá. E aí, vai? Sobe aí, vamos ver. BH, Rio de Janeiro ou São Paulo? 3 opções, pessoal. A, B ou C. Vamos palpitar e palpitem. Vejam que caso concreto, hipotético, mas que gera divergências. E aí? São Paulo, São Paulo? São Paulo, São Paulo. De onde partiu a ligação? Sempre que a gente estuda a competência, nós sentimos algumas dificuldades em razão das peculiaridades de cada caso, de cada matéria envolvida, de cada tipo penal, tá? Então, vou explicar para vocês. Primeiro, para definir o juízo competente, nós temos que entender a natureza da extorsão. Há uma certa divergência na doutrina. É crime formal, é crime material. O fato é que, para a doutrina majoritária, a extorsão é um crime formal. É um crime formal. Em outras palavras, a extorsão, para que ela se consuma, é desnecessário o agente obter a vantagem econômica indevida. Se eu ligar para você e falar assim, Joaquim, Márcia, faz um depósito na minha conta agora, senão eu vou matar seu filho. É desnecessário você fazer o depósito. É desnecessário eu pegar o dinheiro. Vejam, o simples constrangimento por meio de violência ou ameaça já é suficiente para consumar o crime. A obtenção da vantagem seria mero exaurimento. Mero exaurimento. Então, para a corrente majoritária, a extorsão é um crime formal. Tem até súmula sobre esse tema. Anotem a súmula aí, Súmula 96 do STJ. Súmula 96 do STJ. A extorsão é um crime formal. Logo, se consumou onde esse crime? Onde que se consumou? Já dei a dica para vocês. Crime formal. Se consumou onde? Em Minas Gerais? No Rio de Janeiro ou em São Paulo? Onde que se consumou? Onde que se consumou? Onde que se consumou? Pessoal, se consumou em São Paulo. Vamos usar a regra geral do Código de Processo Penal, que é o artigo 70. Teoria do resultado. Local da consumação. Como regra, é o juízo competente para julgar a ação. Local do resultado.
local da consumação. Vejam, se a vítima estava em São Paulo, se ela recebeu a ligação e se houve ameaça, constrangimento, por meio dessa ligação, o crime se consumou em São Paulo. A vítima estava em São Paulo. Artigo 70 do Código Penal. Artigo 70 do Código Penal. Tá bom? Então, o juízo competente é São Paulo. É a regra, teoria do resultado do Código de Processo Penal. É desnecessário, pessoal, avaliar qual a conta que recebeu a vantagem. É desnecessário avaliar a agência que recebeu essa vantagem indevida. Não importa se é Minas Gerais, se é Belo Horizonte, isso é desnecessário. Isso acontece para dificultar a sua vida. Por isso que o examinador, na sua prova, ele vai jogar vários dados, vai envolver várias jurisdições para tumultuar. Mas nesse caso, é desnecessário saber se a agência está em Minas, se está no Mato Grosso. É mero exaurimento. É mero exaurimento a obtenção da vantagem econômica. Tá bom? O crime antes já estava consumado. Já estava consumado. Tá? Então, cuidado com as pegadinhas. Cuidado com as pegadinhas. Por que o examinador pode fazer essa pegadinha com vocês? Olha que interessante, ó. Já que a gente está falando de estelionato e de extorsão, por que o examinador pode fazer essa pegadinha com vocês? Porque tem uma outra súmula muito importante também. Anotem aí, ó. 521. 521 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 521 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, esse verbete, trata da competência no caso de cheque sem fundo. É o estelionato por meio da emissão de cheque sem fundo. Essa súmula fala que a competência pertence, ó, súmula 521, local da recusa pelo sacado. A 521 fala isso. No caso de estelionato por meio da emissão de cheque sem fundo, o juízo competente é o local da recusa pelo sacado. Então vejam, nesse caso do 521, dessa súmula, há uma vinculação com a agência, há uma vinculação com a questão do banco. Então o examinador pensa nisso e já quer te enrolar, já quer te enganar, quer fazer um 7-1 com você, entenderam? Ele pensa, bom, vou pegar o falso sequestro e vou confundir, para ver se o candidato realmente está apto. E aí ele pensa, bom, a primeira dúvida que vai surgir na cabeça do concurseiro é essa, é extorsão ou estelionato? E aí, quem for pelo estelionato, vai lembrar da súmula 521, logo vai fazer uma vinculação com a agência, com o banco sacado. E aí vai confundir tudo. Entenderam? Então fiquem atentos, fiquem espertos com essa questão. Tá? A súmula 521 do Supremo Tribunal Federal, ela trata da competência no caso de estelionato por meio da emissão de cheque sem fundo. Aí nós avaliamos a questão do sacado, do banco sacado, para fixar a competência. Mas no caso de falso sequestro, não. No falso sequestro, a questão da agência é irrelevante. Ô, Claudinha, que honra! Cláudia Barros, que honra! Aqui na minha live, Claudinha, promotora de justiça, excelente professora, estará comigo logo mais no dia 16 em Brasília. Estaremos juntos lá, eu, Claudinha, PB, Pedro Barreto, vários delegados de polícia, Angélica Guioche, Pedro Medula. Então, quem ainda não garantiu, garanta o seu lugar em Brasília, agora no dia 16, tá bom? É imperdível. Claudinha, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E quem não segue a Claudinha ainda, fica o convite aí, né? Para seguir essa grande promotora, excelente professora, e vai ser muito bom, vai ser uma honra para mim compartilhar com você, Claudinha, o mesmo evento, o mesmo palco. Tenho certeza que vai bombar logo mais em Brasília, tá bom? Fica um convite aí para os meus seguidores, para todo mundo que está online, seguir a Claudinha, ó, ela está mandando mensagem aí, sigam que vale a pena, eu super recomendo, tá bom? Pessoal, o tema da live então de hoje foi esse.
quis passar para vocês as questões penais, processuais penais, em relação ao falso sequestro, para vocês conseguirem, nos concursos, tipificar de forma correta e fixar também a competência jurisdicional adequada. Maravilha? Gostaram da dica?